Convidar a professora Raquel a entrar, né? Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, Luciana. Acho que agora, espero que vocês estejam me escutando bem, me vendo bem. Está ótima a imagem. Ok. Obrigada, né, em primeiro lugar, pelo convite. Estou sempre muito satisfeita de participar das atividades da Unifem, como, né, a Luciana mencionou, fui professora e até 2015, então acredito que os alunos que estão aí participando não foram meus alunos, né, não podem ter sido meus alunos, provavelmente, mas sempre com muita satisfação, né, de participar dos eventos da Unifem e trazer um pouco do meu trabalho, do que eu tenho feito nos últimos tempos, né. Obrigada, né, então, Luciana, e eu realmente escrevi o meu currículo, eu deixei umas palavrinhas aí em holandês, então foi uma pegadinha para a Luciana. Raquel, então, né? Eu gostaria que você falasse o seu currículo para a gente. Eu sei que você fez bem resumidinho, tem muito mais. Não, essa parte que estava em holandês aqui, eu faço parte de um fórum de pesquisadores sobre a América Latina, que chama OLA, mas o nome vem do nome holandês, Onderzoek Latijns-América, mas o nome mesmo é PhD Fórum de Pesquisadores da América Latina. Então, basicamente, a minha formação é em Direito e também em Antropologia, mais recentemente. Eu tenho trabalhado muito com pesquisa antropológica em Direito, e fiz um mestrado em Direito, depois um outro em Antropologia, e agora estou trabalhando no meu doutorado, e já há uns anos trabalho com migração. Então, minha pesquisa de doutorado é focada no tema da migração, e daí também a minha proposta, né, de trazer esse tema para vocês, sobre o direito das fronteiras. Eu imagino que muitas coisas têm sido faladas sobre o tema das fronteiras em geral, mas, como eu conversei com a Luciana antes, né, a ideia é trazer um pouco de perspectiva, né, para esse momento do COVID, essa situação, né, que a gente está vivendo, essa situação tão extraordinária, que nos faz pensar em tantos aspectos da vida em sociedade, do poder do Estado, dos cidadãos, e com um efeito muito claro e direto na dinâmica das fronteiras e na vida das pessoas que são também afetadas pela dinâmica das fronteiras, que isso é uma coisa que já acontece, né? E, então, a minha proposta, principalmente, é trazer um pouco dessa perspectiva do migrante, a perspectiva que o migrante já vive, mas trazer um pouco uma reflexão sobre um assunto um pouco mais amplo. Eu vi, antes de eu começar a apresentação, eu vi aqui no chat, né, que vocês estavam se apresentando, e até eu ia perguntar também para todo mundo que está participando qual é o curso, se todo mundo é do direito, ou a maioria, e eu fico muito feliz que aparentemente nós temos alunos de outros cursos, né, Luciana? E isso faz com que seja até mais interessante, porque o que eu trouxe aqui de apresentação para vocês toca um assunto que vai além das disciplinas, além do direito, e pelo menos eu espero poder trazer essa perspectiva um pouco mais ampla, né? Então, acho que podemos começar, né, a apresentação. Vamos ver se vai... acho que ainda... Então, espero que esteja aparecendo a primeira página do slide. Parece que sim, né? Tudo certo. E qualquer coisa ao longo da apresentação, se por alguma razão vocês não estiverem me escutando, ou os slides ficarem paralisados, podem me falar ou escrever no chat, né? E a gente conserta. Mas, bom, como eu falei, eu queria falar um pouquinho dessa perspectiva um pouco mais ampla sobre o direito das fronteiras. E eu vou fazer uma apresentação
um pouco mais geral, e depois eu queria abrir um pouco desse espaço que nós temos aí até às 11, né? Eu estou um pouco confusa com o horário, aqui são 3 horas da tarde, 3h10, e aí, assim, para a gente aproveitar um pouco esse tempinho para discutir também, né? Assim, fazer um espaço aberto de discussão e de reflexão, aproveitando, né, que a gente tem essa possibilidade também virtualmente. Mais uma nota, assim, além do que eu já me apresentei um pouquinho, né, que a minha pesquisa é no Centro para Documentação e Estudos da América Latina, na Universidade de Amsterdã, e eu trabalho especificamente, na verdade, com a infância migrante e com a prisão migratória, detenção migratória. Mas o que eu trouxe para vocês aqui é um pouco mais de perspectiva teórica para analisar esse momento, né, e para pensar nas fronteiras como um todo. Mas até, assim, estou explicando um pouquinho para vocês saberem o que exatamente eu tenho trabalhado, né, no CEDU, é o nome da sigla, e não é especificamente sobre esse tema, mas toca, né, assim, é um tema que tangencia essa apresentação. Eu queria começar, assim, propondo a vocês uma reflexão. Eu sei que o título do congresso é Oportunidades e Desafios, né, diante do cenário da Covid, e eu acho que nesse momento o mais importante para a gente, em termos de oportunidade, é realmente a reflexão. O tanto que esse momento nos força a fazer uma reflexão profunda dos papéis da sociedade, dos atores da sociedade, seja o Estado, seja o cidadão, as instituições, e por isso eu até gostaria de fazer uma reflexão sobre a própria palavra fronteira. Então, primeiro, eu até coloquei o título aqui, As Fronteiras e o Direito e as Fronteiras do Direito. E eu imagino que isso seja um assunto que vai além do direito, então, considerando aí que nós temos alunos de outros cursos, mas nessa situação eu queria que vocês imaginassem, que fizessem um exercício de imaginar que devido a uma pandemia, que apresenta uma ameaça real à vida das pessoas, você tem o poder de decidir. Então, estou pensando hipoteticamente, não estou falando da Covid, mas uma pandemia. Você pode decidir quem pode entrar ou sair de um determinado território, quais são as condições para permanecer naquele território, e para aqueles que puderem entrar, a quais serviços essas pessoas terão ou não acesso. Por exemplo, acesso ao hospital, acesso à educação. Então, em última instância, você pode decidir quem pode morrer e quem pode viver. Esse exercício de imaginação, eu queria, assim, provocar um pouco para vocês uma reflexão a partir disso. Como você, nessa função de decidir a vida das pessoas, como você pensaria em regulamentar a legislação, em atribuir direitos, atribuir deveres, organizar, fazer categorias, criar categorias. Como você imaginaria essa situação em que você tem esse poder, né? Aí a palavra que chama bastante atenção é que você teria esse poder, né? Então, eu queria passar para um tema que vem das fronteiras reais, geográficas e sociais, que além das fronteiras do direito, das leis, das disciplinas, qual é a realidade das nossas fronteiras? Realmente as fronteiras que eu falo aqui, aquelas que são os espaços que dividem os países, os territórios dos países, mas que também dividem as pessoas, né? As possibilidades reais de acesso à educação, à saúde, à vida, né? Por isso eu falo também em fronteira social, né? Então, essas imagens, eu imagino que vocês não conheçam, mas talvez conheçam imagens parecidas com essas, por exemplo, como foi a imagem do Alan Kurd, né? Uma criança que foi fotografada numa praia do Mediterrâneo, afogada, né? Que foi uma imagem que chocou muito
esteve muito presente nos meios de comunicação e chocou muito as pessoas, né? Trazendo aí a questão toda da vida e do direito à vida das pessoas migrantes e refugiadas. E essas fotos que vocês veem aí são, na verdade, dos lugares com os quais eu trabalho, na América Central e no Mediterrâneo. Então, essas duas fotos do lado esquerdo são da América Central, na fronteira da Guatemala com o México. A da direita superior, né, dessas duas pessoas afogadas. E eu já até peço desculpas por serem imagens fortes, né, com certeza. Essa das duas pessoas afogadas está na fronteira dos Estados Unidos com o México, e a de baixo, com essa vala de contenção, fica na fronteira do Marrocos com a Espanha, em Ceuta. O que traz de comum nessas fotos, né, é justamente a questão da vida, né, as pessoas tentando sobreviver, atravessando fronteiras para sobreviver. E essa foto, a primeira foto do canto superior esquerdo, é muito interessante também, porque traz, além disso, uma pessoa até com máscara. E essa foto foi tirada antes da situação do Covid. Mas, bom, uma pessoa aparentemente com um risco de saúde, com uma situação bem vulnerável de saúde. Bom, então, voltando um pouco sobre as fronteiras do direito, né, eu proponho um pouco essa reflexão mais ampla, mais filosófica, talvez, sobre o direito, que a atividade de categorizar e estabelecer um conjunto de regras aplicáveis, né, de dar status jurídico às pessoas e às coisas, é uma atividade intrínseca do direito, né? O conjunto de normas, ele não faz nada mais do que conferir direitos e deveres a diferentes categorias. Então, a gente pode pensar em N categorias: cidadãos, nacionais, estrangeiros, crianças, idosos, etc, etc, etc. Tudo que a gente aprende nos anos de curso de direito é justamente como entender essas categorias, como fazer sentido dessas categorias como categorias jurídicas, e justamente porque elas são categorias jurídicas, elas implicam em diferentes direitos e deveres, né, diferentes possibilidades, realmente. Então, quando esses direitos e deveres são atribuídos, são criadas diferentes categorias de pessoas e coisas, né? Mas, ao mesmo tempo em que incluem, as normas também excluem, como qualquer fronteira. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, assim, de uma forma bem pragmática, é que o direito, ele é um criador de fronteiras entre as pessoas, entre as coisas e as pessoas. E a palavra de ordem de qualquer fronteira é justamente dividir, né? Da mesma forma que uma fronteira divide um território entre dois países, uma fronteira entre categorias também divide acesso e possibilidades às pessoas, né? Mas, bom, agora na situação atual, né, com o Covid, a gente viu em poucos dias, né, na verdade, já semanas, meses passando, nós vemos o mundo se reconfigurar de uma forma muito rápida, né? Então, a gente pôde ver aí novas restrições à circulação no território, e essas restrições vão da porta da casa da gente, né, à fronteira do país. Então, novas normas com relação à circulação, à entrada das fronteiras, né? Vários países fechando essas fronteiras a turistas, ou categorizando pessoas que podem ou não entrar, se são cidadãos, se são não cidadãos, mas residentes daquele país. Mas, bom, realmente vem até da porta da sua casa, né? Alguns países, por exemplo, que adotaram as medidas um pouco mais estritas, né, como a Itália, a Espanha, a França, estabeleceram a necessidade de que até para você sair da sua casa você tem que ter uma justificativa, né, tem que apresentar uma declaração e uma justificativa para que você possa fazê-lo, né? Então, assim, uma restrição à circulação muito mais forte, né, do que a circulação normalmente, do que a restrição normalmente existente no território em geral. Mas, ao mesmo tempo, também novas dinâmicas de controle dos corpos.
né? Então, medições de temperatura em vários postos de entrada, de aeroportos, o uso de máscaras obrigatório, o uso de aplicativos, em alguns países também foi colocado como obrigatório, né, compulsório, e, de um modo geral, um grande desafio, né, um desafio global, que depende da convergência de vários fatores além das fronteiras, né? Então, incluindo aí fronteiras políticas e ideológicas, mas um desafio que depende da convergência de vários fatores para salvar vidas, né? Então, o paralelo com a situação das fronteiras e dos migrantes e refugiados não poderia ser melhor, né? No sentido, obviamente, pessimista da coisa, mas o problema eu não gosto até de falar da palavra, de usar a palavra problema da migração, mas a questão da migração sempre foi uma questão também que envolveu essa necessidade de um olhar global, um olhar amplo, né, um olhar que ultrapasse mesmo os territórios e as jurisdições para encontrar soluções, né, e encontrar soluções, principalmente soluções para salvar vidas. Prioridade número 1, né. Então, eu queria propor para vocês alguns conceitos, né, algumas ideias para análise, que fazem repensar o papel do Estado e da cidadania. Eu já tenho que fazer logo um disclaimerzinho, né, que é longe de mim tentar explicar todos esses conceitos nessa palestra tão curta para esse propósito. Esses conceitos que eu vou listar aqui são conceitos super complexos, que dependeriam de muitas aulas e muita leitura para serem compreendidos, né? Mas eu queria pelo menos mencioná-los e trazer um pouquinho do que... refletir um pouquinho sobre o que eles trazem e oferecer para vocês esses conceitos como uma ferramenta para pensar o momento, né, que a gente vive, para repensar o momento, pensar as estruturas em que a gente vive, principalmente, né. São conceitos que são um pouco mais familiares, né, conhecidos dos estudantes de direito, do pessoal do direito das ciências sociais, mas deveriam ser conhecidos, eu acho, como um todo, porque são conceitos muito úteis para entender a evolução da sociedade, né, e um deles, o conceito de comuns, na verdade, não é tão comum das ciências sociais. Então, vou comentar um pouquinho mais esses 3 conceitos, que são, então, a ideia de biopolítica, né, até eu acabei de ver aqui que tem um errinho no nome do Foucault aqui nesse slide, depois eu vou corrigir. O de necropolítica, não sei se vocês conhecem isso, talvez é um pouco menos conhecido do que o de biopolítica, também um pouco mais recente. E o conceito de comuns, ou de commons, como é utilizada a palavra em inglês. E é importante também dizer que nenhum desses conceitos é acabado, né? São conceitos, são perspectivas, são possibilidades teóricas de aprofundar nos temas que eu vou trazer para vocês, mas são conceitos que estão em constante discussão, em constante diálogo, e além desses autores que eu mencionei, que eu estou mencionando aqui nesse slide, nós temos muitos outros autores que trabalharam esses conceitos, que ofereceram críticas, que ofereceram evoluções para esses conceitos. Então, esses que estão aqui listados são apenas os que iniciaram um diálogo mais amplo, né? Mas realmente são teorias muito complexas e que abrangem muitas áreas diferentes. Então, depois, até se alguém quiser ou tiver interesse de ler coisas mais específicas, eu posso recomendar também. Bom, a primeira ideia que eu queria trazer para vocês é de biopolítica. Estou vendo até que o nome aqui do Foucault está errado de novo, a gente está faltando um Uzinho antes do LT. Que eu acredito que a maioria das pessoas que estudam direito tem um pouco de contato com esse conceito quando estudam direito penal. Né, é possível, ou bem no início do curso, quando estão estudando mais a parte de sociologia jurídica, por exemplo, né. E a ideia de biopolítica foi desenvolvida inicialmente por Foucault, nos anos 70, ele fez uma série de ensaios e trabalhos abordando vários temas da sociedade, e até difícil dizer
onde é que ele apresentou o conceito de biopolítica mesmo, né? Porque foi uma série de artigos e escritos que levaram a desenvolver a criação, né, de uma ideia de biopoder, de biopolítica, e isso foi nos anos 70, então vocês imaginam que muita coisa veio depois. E o Agamben, que talvez seja um pouquinho menos conhecido que o Foucault, desenvolveu depois também, um pouco mais, já mais recentemente, né, em 98, ele escreveu um livro muito importante que chama Homo Sacer, e que ele explicou um pouco mais a relação entre a biopolítica, o biopoder e a soberania. Então, basicamente, assim, uma definição muito rápida sobre o que seria a biopolítica seria a racionalidade política que administra a vida e as populações como seus sujeitos. O que é importante a gente entender desse conceito é que a racionalidade política de que a gente fala, ela administra a vida, né? Por isso a gente fala biopolítica. Então, o controle da política vai muito além de controlar os direitos e os deveres, mas vai chegar ao ponto de controlar realmente a vida e as populações como sujeitos, né, como sujeitos de direito. E o que é interessante do trabalho do Foucault, que ele começou a estudar a sociedade a partir da prisão. Ele usa o modelo da prisão para entender a sociedade de uma forma mais ampla, e ele fez um estudo inicial sobre a genealogia da prisão, falando sobre a evolução das penas, né, da forma como a punição era feita, era dada às pessoas consideradas condenadas, né, por terem feito crimes, e ele começa a explicar como que a partir daí houve uma mudança, né, da punição, que começa sendo uma punição muito cruel, com o uso de tortura e com muito espetáculo, né? Ele começa lá no século XVIII, mostrando a execução de uma pessoa, e como que essa pessoa foi esquartejada em praça pública, e os restos jogados, e a população assistiu àquele espetáculo, né? Até o caso que ele narra na França, em Paris, e ele vai mostrando como que essa ideia de punição vai evoluindo, até deixar de ser um espetáculo e passar a controlar outras formas, controlar o corpo de outras formas, né? Passa a ser um controle muito mais ligado à disciplina, né? Principalmente o controle e a disciplina. Então ele começa a interpretar todos os outros campos da sociedade em que há essa necessidade de disciplina, dos corpos que são considerados pelo Estado anormais. Então, ele faz bem essa diferença daquilo que é considerado aceitável e o inaceitável, passa a ser, na verdade, o anormal e o normal. E tudo aquilo que é considerado anormal é sujeito de uma disciplina por parte do Estado. Então, ele faz uma análise também nas escolas, nas instituições psiquiátricas, na fábrica, como que cada vez mais há uma racionalidade em se controlar o corpo, o que o corpo faz, como que as pessoas devem agir das 7 da manhã às 11 da noite, e isso tudo faz desenvolver o que ele chama de biopoder, né, que é esse controle. E ele, na verdade, o Foucault entende que vai além do Estado, né, o biopoder, porque há um mecanismo, né, com a evolução, né, dos anos, do século XVIII até os anos 70, quando ele escreve os artigos dele, há uma evolução do conceito de biopoder para uma ideia de vigilância, e essa vigilância ela é feita por todas as pessoas que são parte da sociedade. Então, vocês devem ter escutado mais falar dessa ideia de vigilância. A gente, hoje em dia, pode fazer muitos paralelos com essa ideia quando a gente pensa nas redes sociais, né? E essa ideia daquilo que está dentro ou fora do padrão, né? Desse padrão que é também um padrão imposto, né? Um padrão
social, mas que é cada vez mais difícil, né, ao longo da evolução dos anos, você se comportar fora do padrão, porque existem mais ferramentas do controle do que a prisão. A prisão era uma ferramenta de controle inicial ali, de uma pessoa que era considerada um desvio, né? Mas a evolução do biopoder é justamente essa que o Foucault fala de que as formas de vigilância e de controle vão sendo muito mais amplas e muito mais distribuídas pelo corpo social, né, digamos assim. E o Agamben, o que ele faz depois, continuando a ideia do Foucault, mas que é muito importante para a gente entender soberania, que o Agamben, ele entende que o Estado, né, ele basicamente, a soberania existe para controlar certos corpos, que ele chama de vida nua, essas pessoas, né, até o termo em inglês é bare life, e ele explica que essas pessoas, esse conjunto de pessoas, são considerados não cidadãos, e justamente a soberania, né, o poder estatal, ele está ligado ao controle desses não cidadãos e ao direito que o Estado entende que tem dessas pessoas viverem ou morrerem, basicamente o direito do Estado de estabelecer quem vive ou quem morre. Então, por exemplo, até coloquei aqui uma citação do Agamben, que a política é o lugar em que a vida tem de se transformar em boa vida. É um pouco difícil entender o conceito de vida nua, assim, ele requer realmente bastante leitura, mas a ideia basicamente é que a vida nua em si não tem valor, mas somente aquela que se desenvolve em boa, né, para a sociedade, para o Estado. Então, é uma crítica bem grande que ele faz à própria função do Estado como soberano, ao poder soberano, e para quem ele governa, e como ele governa, excluindo certas populações, né, o vida nua, por exemplo, os não cidadãos, poderiam ser várias classes de pessoas que a gente hoje pode pensar, mas incluindo elas os migrantes, os refugiados, as pessoas que moram numa favela, em situações extremas de pobreza, as comunidades indígenas, e entre tantos outros grupos que realmente vivem num estado de não cidadania, né, que são totalmente marginalizados e excluídos de qualquer poder soberano, né, de qualquer ato de soberania. Bom, mas então esse conceito que veio lá dos anos 70 evoluiu um pouco para uma ideia bem mais forte ultimamente, que é da necropolítica. Quem desenvolveu o conceito de necropolítica foi quem cunhou esse termo, né, foi um camaronês, chama Achilles Mbembe, nos anos 2000. Ele publicou também alguns artigos sobre esse termo, e o que ele faz também, ele faz uma análise da ideia de biopolítica, então o controle do corpo, mas ele dá uma perspectiva decolonial, que é para dizer que o que o Foucault analisou ali já existia há muito tempo, esse controle da vida, né, do bios, mas ele faz uma análise desde a escravidão, né, do desprezo pela vida, basicamente. E ele explica que, na verdade, a função do Estado como necropolítica é privilegiar uma lógica de competição, que o poder depende da vida do outro, que não há como se estabelecer poder sem haver perda da vida. Então, para ele deixa muito claro também, por isso o termo necropolítica, né, que a soberania é essencialmente o direito de matar, mas não só isso, o direito de matar do Estado, né? Estou falando esse tempo todo do Estado, e do Estado através das suas normas, das suas regulamentações, regulamentos, etc. Mas não só o direito de matar, mas também de quem deve morrer e como deve morrer, né? Então, ele coloca o poder do Estado como um produtor de violência e de morte, né? E como uma entidade que propaga campos de concentração, né? A gente sempre escuta a referência aos campos de concentração como um momento pontual da história, né, que aconteceu durante
a Segunda Guerra Mundial e em razão do nazismo. Mas o que o Mbembe fala é que, na verdade, os campos de concentração sempre existiram em diferentes formas e sempre foram regulamentados pelo Estado. Então, o que a gente entende, né, no direito como estado de exceção, que seria esse estado em que muitos direitos são suspendidos e que novas regras são colocadas no lugar para se por algum bem maior, né? Em teoria, ele fala que esse estado de exceção ele existe de forma permanente para certas populações que estão vivendo nesses campos de concentração em condições mínimas de sobrevivência. Né? Então, ele dá o exemplo, por exemplo, da África, de vários campos de refugiados, por exemplo, entre tantos outros grupos que também vivem num limiar muito sutil entre a vida e a morte, né? Realmente com condições mínimas de sobrevivência. Em que várias pessoas morrem por condições diferentes de desidratação, desnutrição, desidratação. Não sei se você sabe, né, a região da fronteira entre o México e os Estados Unidos é um deserto, né, então uma região, não é a região toda, mas a parte onde há a maior quantidade de migração, né, de pessoas tentando cruzar a fronteira, é um deserto, né, o deserto de Sonora, e tem condições totalmente difíceis de sobrevivência, e os migrantes que tentam cruzar muitas vezes morrem realmente por desidratação, pelo calor, né, extenuante, e fora, assim, as condições difíceis de picadas de cobra, a falta de alimentação, mas essa realidade das pessoas morrendo nesse deserto e os corpos que ficam nesse deserto ali perecendo até desaparecer, é uma realidade que é feita pelo Estado, né, quando faz essa fronteira tão perigosa, quando faz cada vez mais difícil o cruzamento das fronteiras, e, ao mesmo tempo, deixa de atender as populações que precisam, né, de ajuda, de assistência, de proteção, muitas pessoas realmente fugindo da violência, ou correndo risco de vida por várias situações, não só econômicas, mas também de violência, né? Então, essa foto foi tirada por um autor, ele se chama Jason de Leon, que escreveu um livro que chama A Terra das Covas Abertas. E ele fez um trabalho todo de forense, né, de identificação dos corpos, dos objetos que estão nessa região, dos migrantes, né. E fora a dificuldade enorme que há, né, nesse contexto todo do deserto, de identificar quem são essas pessoas, de dar o próprio destino para os corpos, né, de forma respeitosa, de fazer os rituais, né, de enterro, etc. E isso tudo é totalmente descartado, né, de forma que essas populações migrantes realmente morrem e perecem no deserto sem nenhum tipo de respeito, né, digamos assim. E a foto da direita, vocês veem a foto recente, né, talvez muita gente viu essa foto nos meios de comunicação, que é uma foto feita em Manaus, né, no Parque Tarumã, no cemitério, na verdade, um novo, né, cemitério, eu acredito, que foi aberto para as vítimas do Covid, né, e aí também, de novo, essa dificuldade, né, de até mesmo se identificar corpos, de ter que enterrar em locais, até valas coletivas, e a dificuldade de se manter com os rituais de respeito, né, pela morte, né, por essa situação de morte. Então, essas duas imagens eu trouxe realmente para ilustrar um pouco o que é a ideia de necropolítica, né? E até que ponto as decisões do Estado, a legislação, as normas são capazes de influir no direito de viver e de morrer, mas não só isso, também quem tem o direito de viver e de morrer e como essa morte vai acontecer, né?
Então, por último, assim, eu queria trazer um terceiro conceito, que é agora um pouco mais otimista do que os outros dois anteriores, que é a ideia de comuns, né, ou de commons. Tem uma ideia que foi desenvolvida mais nos países escandinavos, na Suécia, e começou com a ideia do Harding, que nos anos 60 falou da tragédia dos comuns, que era da dificuldade de se gerir a propriedade de uma forma que não fosse privada. Então, ele fala assim, da dificuldade de se gerir o que é a propriedade coletiva. E a partir dessa ideia de comuns, a Ostrom, né, é uma pesquisadora também, salvo engano, da Suécia também, veio nos anos 90 com todo um grupo de pesquisas feitas sobre a ideia do coletivo, né? Como que a ideia do coletivo pode ser regulamentada e pode funcionar sem a necessidade dessa divisão, né, da divisão da propriedade privada, da propriedade pública, justamente o que era o desafio para o Harding, né, que ele falava dessa tragédia da propriedade comum. A Ostrom, o que ela faz, ela analisa vários casos em que iniciativas populares de construção comunitária comum fizeram possível um mecanismo de gestão funcional, efetivo, e que não fosse um mecanismo tradicional, né, de controle. Então, ela estuda vários grupos, inclusive na Guatemala, por exemplo, que conseguiram gerir recursos, por exemplo, recursos ambientais, e fazer dessa gestão de recursos uma gestão eficiente, né? Esse conceito de comuns, ele é muito mais utilizado no meio ambiente, por exemplo. Quem trabalha com meio ambiente já deve ter escutado falar, porque tem muito a ver com a gestão de recursos naturais, né? Mas, então, eu queria trazer esse conceito justamente porque ele é um conceito desafiador e que pode ser aplicado também nesse momento, né, para o papel do Estado e da cidadania, né, do nosso papel também, como cidadão. E que, basicamente, o que eu queria trazer desse conceito é a ideia de interdisciplinaridade, né, que se mostra super necessária. Então, eu comecei falando das fronteiras, as fronteiras do direito e o direito das fronteiras. Então, a interdisciplinaridade é um aspecto fundamental para a gente entender e mover essas fronteiras, né? E tentar construir conhecimento que seja, não seja um conhecimento estanque, né, que ele possa ser construído a partir de diferentes perspectivas, de diferentes evoluções históricas, disciplinares, né, como eu já mencionei também, que vá além da dicotomia tradicional do público versus privado, e que também tem uma perspectiva forte de empoderamento e agência. Não sei se vocês estão familiarizados com a palavra agência nesse sentido, mas agência no sentido de atividade própria de cada um, né, dos comuns. E a ideia de comuns é muito simples, gente, é a ideia de cidadão, de cidadania, de pessoas que não estão falando desde as instituições, mas que estão falando do papel de pessoa, cidadão, né? Então, e junto com essas ideias todas, vem também a ideia de justiça social e sustentabilidade, né? De ser inclusivo, de que tudo que vai ser criado dentro da perspectiva do comum, do coletivo, pode ser criado de forma mais inclusiva, né? E menos elitista. E, então, a ideia, realmente, o comando da ideia de comum ou do coletivo é de co-criar, né? Criar soluções juntos. Então, em vez de pensar na solução que o Estado vem e dá de cima para baixo, né, a gente pensa da ideia que vem construída de baixo para cima. E esse baixo e cima também não são relações corretas, porque não existe uma hierarquia entre Estado e cidadão, ou não deveria existir. Mas justamente para ilustrar que atualmente a gente ainda vive esse paradigma, né, de que o Estado ele impõe soluções de cima para baixo e raramente a gente vê exemplos em que as soluções são construídas de baixo para cima, né, com participação popular, com inclusão de todos os setores da sociedade, né. Bom, a gente está falando bastante, então estou caminhando já para uma conclusão e assim, para propor essa discussão para vocês, né? Eu comecei falando das fronteiras e fiz esse paralelo com a migração e com a situação do Covid, mas eu queria fazer uma reflexão sobre
o que seria, o que a gente precisa para eliminar certas fronteiras, né? Eu estou falando assim, eliminar fronteiras, eu espero que vocês não me entendam mal, porque não estou falando de deixar de ter uma medida de restrição nas situações de Covid, né? Não estou falando disso, assim, não estou falando de nada específico, estou falando de uma coisa muito mais ampla, né? Muito mais ampla, como pensamento social, como pensamento sobre o papel do Estado, do cidadão, né, do que sobre algum aspecto específico do Covid. Né? O que eu quero dizer é, basicamente, de que forma nós podemos regulamentar, né, sem excluir ou condenar a exclusão, né, como adquirir uma perspectiva plural, inclusiva, à atividade jurídica e a qualquer outra, né, aí eu incluiria qualquer atividade que tenha interferência direta no meio ambiente, na sociedade, então eu incluo aí também a atividade de qualquer outra profissão, e como repensar o próprio direito como disciplina, né, e sua descompartimentalização, de que forma a gente precisa se unir com outros campos do conhecimento para entender melhor, nesse momento, por exemplo, do Covid, olha a importância enorme da contribuição de diversos cientistas de diferentes áreas para serem capazes de entender e de dar respostas adequadas ao tamanho de um desafio que é global, né, e que envolve conhecimento não só de biologia, de química, mas também de comportamento humano, né, o vírus também depende do comportamento humano para se propagar, né. Mas, principalmente, né, como garantir que todos, né, sem exceção de qualquer tipo, tenham o direito universal de viver? Isso é a grande pergunta, né, que a gente tem em tantos outros aspectos da vida, não só nesse momento de pandemia, né, mas em tantos outros aspectos, como eu mencionei para vocês, a situação das pessoas nas fronteiras, que estão diariamente correndo o risco de morrer, né, em áreas esquecidas, e tudo isso nos faz pensar em vários paralelos sobre a nossa função, a função do Estado, né, em garantir o bem maior, né, o direito universal de viver. Eu estou vendo aqui que está faltando pouco tempo, então eu queria abrir agora um espaço para discussão, para perguntas, né, e no final eu queria até mostrar um último slide que tem um pouquinho, algumas propostas feitas não por mim, pela Anistia Internacional, mas sobre pensar nesse direito, como garantir o direito de viver e sem excluir ninguém. Então, eu vou deixar aberto o espaço, espero que vocês... a Lu falou que caso que ele pode falar mais. Eu gostaria de, assim, realmente eu gostaria de deixar aqui agora, a partir de agora, o espaço para discussão, para ouvir um pouquinho de vocês, ou alguma pergunta, e depois eu queria só mostrar um último slide para finalizar. Ok? Espero que todos estejam me ouvindo. Ainda assim, né? Lu, geralmente você, nesse momento, o pessoal escreve pelo chat, não é? Bom, se não tiver uma pergunta específica, eu até gostaria de fazer uma para os alunos, se eles já... Oi? Diga. Não, pode ficar à vontade. Eu estava falando que meu microfone estava desligado. Tá, Pessoal, joia. vamos aproveitar, né? O professor pode ser
Eu até ia perguntar também Pode falar. se os alunos que estão participando, né, da conferência, se eles já tinham escutado falar desses conceitos de biopolítica, necropolítica e do conceito de comuns. Se já tinham estudado isso no curso, já tinham escutado por outras fontes. Estava bem curiosa para saber assim, qual é o nível de contato com essas ideias. E aí, gente? Já uma pessoa, a Natália respondeu, né, que não estudou, mas já leu. Mais alguém, pessoal? Alguém quer comentar? Esse semestre, nós não estamos lecionando direito internacional por causa da nossa grade. Então, nossos alunos são, alguns esperam, outros vão ter ainda. Né? Acredito que esses conceitos, alguns já viram, né? Por exemplo, nas introdutórias, mas alguns são novos para eles, acredito que alguns possam ser novos. E interessante essa perspectiva, né? Porque o direito, tudo, esse caos foi originado também da própria globalização. Então, a gente tem esse efeito reverso, ele tem a questão benéfica, né? A globalização é uma questão que a gente não pode, né, Raquel? Como a gente está vendo essas fronteiras surgindo, mas, por outro lado, ela pode trabalhar a favor também, né, dos direitos fundamentais. E é interessante para essa que a Raquel traz, né? Né? Quer dizer, vamos tipar, então, o problema veio de fora, veio lá da China, então vamos tipar, vamos acabar com a globalização. Esse é um processo que não tem volta. Eu acho que você poderia até falar um pouquinho para a gente sobre isso, porque, né, todo mundo ouviu falar, a questão da, não sei, deveria ter fechado a fronteira antes, não deveria, às vezes a falta, o que a gente pode tirar de lição disso para frente, né, que a gente tem essa possibilidade de acontecer. Esse não é um fenômeno que veio só agora, né, a gente já teve outras formas de, né, por exemplo, gripe espanhola, que se alastrou também em vários países. E só que o efeito atual, né, a circulação de pessoas, e uma das questões que o direito comunitário ele trabalha justamente isso, né, da gente poder, sim, não, até do direito internacional, o acesso à circulação de pessoas, essa é uma nova conjuntura que ficou um pouco agora sensibilizada, mas o que você vê diante disso, Raquel? Não, com certeza, né? O fato de que o desafio é global impõe uma estrutura global. E, na verdade, com a globalização não tem volta atrás, na verdade é algo que tem acontecido desde... Os teóricos disputam bastante o início da globalização, mas você pode falar que começou nos anos 1500, né? E cada vez a gente vive um mundo mais interconectado em diferentes aspectos. E realmente as respostas que a gente precisa ter precisam ser coordenadas a nível global, né? As organizações internacionais, né, que foram criadas principalmente depois da Segunda Guerra, né, assim, por causa da ONU, principalmente, elas ainda têm dificuldades de trabalhar nesse contexto, né, trabalhar num contexto internacional, e nos últimos anos tem sofrido um corte grande de orçamentário, né, isso é fato, né, nos últimos anos houve assim, um recuo, né, na parte das organizações internacionais e no apoio que elas têm, por questões, infelizmente, políticas e ideológicas, né, e nessas horas a gente vê mais do que nunca, é preciso fortalecer o multilateralismo, né, o que ninguém é capaz de resolver a situação de um fenômeno como esse, do Covid, mas tantos outros também, como a migração, ninguém é capaz de resolver isso desde uma instância local,
E isso a gente fala Covid, migração, o que dizer sobre os crimes internacionais, crimes transnacionais, os crimes da internet. Na verdade, quase todos os desafios que a gente tem hoje em dia, eles vão além dos territórios, das jurisdições. Então, em todos os aspectos do direito internacional, tanto público quanto privado, a gente precisa buscar soluções diferentes, globais e convergentes, né? Porque não adianta trabalhar de um lugar de um jeito, de outro jeito, é totalmente contraprodutivo, né? Mas eu acho que nesse momento, assim, eu falo isso, né, não como porta-voz de nenhum dos meus trabalhos aqui, mas neste momento eu acho que todas as organizações internacionais têm sido bem vocais no sentido de pedir o reforço da ideia, né, de multilateralismo, e que isso seja maior do que outras questões políticas locais, porque realmente é a única forma que a gente tem de, em última instância, salvar vidas, né, salvar pessoas, salvar vidas. Mas realmente é difícil, assim, ainda tem sido um momento difícil, né? E eu acho que está dentro desse desafio, né, de garantir o direito universal de viver, pensar num mundo com menos fronteiras, né? Com formas de governança, né, governamentabilidade que estejam além das fronteiras tradicionais, pelo menos, né? O que eu posso fazer, eu posso... Vi, alguém fez um comentário aqui, vou até ler. Até onde eu... Sim, sobre a migração, o Rafael está perguntando, né, até onde um país pode ser afetado pelo fenômeno da migração em massa. Isso não pode sobrecarregar as políticas públicas de um país. O que os órgãos internacionais falam sobre isso? Sim, tem várias, tem um monte de legislação. A gente tem recentemente o Global Compact, que até estava num momento crucial de negociação, que foi um pacto mundial para organizar as migrações, se eles usam essa palavra assim, ordenar as migrações, até eu não gosto muito pessoalmente, mas há uma série de iniciativas que querem tentar achar soluções para a questão da migração, sem excluir as pessoas, né? Sem excluir vidas, porque, como eu mostrei para vocês, o problema da forma como é feito é que quanto mais a fechamento de fronteiras, quanto mais perigosa fica a travessia, mais mortes. Isso nunca acabou com o fenômeno migratório, nunca, em nenhuma época. Fechar fronteiras só faz com que os migrantes procurem vias mais perigosas para migrar e morram mais. E são migrantes, muitas pessoas às vezes pensam assim no migrante, não sei qual a imagem que tem, para falar a verdade, mas muitas pessoas são famílias, crianças, idosos, pessoas que estão tentando se reunir com familiares. Então, a verdade é que nunca foi um problema para os países receber migração, como é o caso dos Estados Unidos, quantidade enorme de imigrantes desde os anos 90 que migrou para os Estados Unidos de forma irregular e ficou, e as empresas que contratam esses migrantes para trabalhar, os donos de casa que contratam a empregada doméstica, o jardineiro, migrante para trabalhar, não tem nenhum problema com isso, né? O problema realmente vem do discurso político, inclusive, os migrantes são as pessoas que menos usam dos recursos públicos, até porque eles têm muita dificuldade, né, de ter acesso à saúde, como as outras pessoas, e como deveriam ser, né, que o acesso deveria ser universal. Mas existem várias, assim, iniciativas, respondendo, assim, em geral. A Lu até deu o exemplo aí da construção de muros, né, que realmente serve para matar pessoas. Olha, esse livro do Leon, por exemplo, que eu fiz referência, ele mostra, por exemplo, as situações das pessoas que tentam cruzar um muro e o corpo fica preso no arame, porque fizeram cada vez mais alto e mais perigoso o muro, o corpo fica preso no arame e cria até problemas de jurisdição, né? Qual lado vai julgar, vai
lidar com a morte daquela pessoa, é o lado do México, é o lado dos Estados Unidos. Então, assim, o nível de necropolítica que tem, de morte dessas pessoas, de crueldade com os corpos, é muito grande. Mas as tentativas que tem de regulamentar são todas, das organizações internacionais, são todas estabelecendo vias de passagem segura, né? Estabelecendo vias em que, em vez de você tentar impedir que a pessoa chegue, que ela possa ser escutada, que ela possa ter o seu pedido de entrada processado, seja por quais razões, seja por refúgio, um pedido de refúgio, seja por um pedido de reunião familiar. No caso do México, por exemplo, a maioria das pessoas cruzando a fronteira, elas estão tentando se reunir com familiares que já estão morando até regularmente nos Estados Unidos. Então, elas têm o direito de chegar até uma entidade pública e pedir que seja processado o seu pedido de reunião familiar. A reunião familiar é um direito reconhecido em vários tratados internacionais. Mas é isso, assim, para encerrar, se não eu falo demais, vocês sabem que esse é o assunto do meu doutorado, então eu empolgo um pouco, mas existem várias iniciativas das organizações internacionais, principalmente da OIM, né, Organização Internacional das Migrações, que tem feito muita coisa, o Acnur também, e o Global Compact, que foi uma iniciativa aí multilateral entre diversos países, também buscando achar alternativas, né? Pode ser que as alternativas não são as que vão atender os interesses de todos, ou vão ser complicadas para alguns migrantes, talvez, mas, de uma certa forma, já são iniciativas que buscam, pelo menos, organizar de uma forma humana, né, o trânsito das pessoas, evitar as mortes e também, por exemplo, no caso de recursos, compartilhar recursos, né, a região, por exemplo, na Europa, essa questão dos recursos é muito complicada, porque realmente os países que estão no Mediterrâneo têm um custo muito alto para tramitar todo o processo migratório, porque os migrantes chegam nesses países primeiro e depois vão para os outros países, mas eles têm ali eles estão ali sobrecarregados realmente simplesmente com o processo de receber os migrantes, e muitas vezes não tem a ajuda do bloco europeu como um todo, né? Então, isso é problemático, sim, porque há um esgotamento dos recursos públicos, e isso deveria ser compartilhado também de forma local, né? A globalização é um fenômeno global, não tem como ser pensado de forma isolada, né? Interessante, a Natália falou, hoje existem abrigos na fronteira do México. Tem abrigos para todos os lados, né? Na fronteira do Guatemala com o México também. Existe um corredor de abrigos enorme do sul do México até os Estados Unidos. Ixi, gente, eu perdi umas perguntas aqui. Na sua opinião, como os estados podem cumprir melhor as garantias fundamentais da Convenção de 51? O pessoal tem estudado um pouco a Convenção de 51 com você, né, Lu? Não sei se é você. Alguns já foram meus alunos, já estudaram, né? Eu fico feliz quando eu escuto. Ou eles estão pesquisando também a monografia, tem alguns que estão... Tem vários trabalhados sobre direito migratório nas monografias, tivemos vários deles, sabe? Então, alguns são estudiosos aí do tema, porque é muito interessante, né? Que bom, né? É um grande problema da atualidade, né, Raquel? Que a gente visualiza, como você falou, que é quase um genocídio que acontece. Genocídio, né? Com certeza. Então, é uma tragédia e não é simplesmente, você abordou de uma forma bem, bem bacana, né, como sempre, essa questão do direito internacional, essa preocupação com o direito universal, né, que eu vou cuidar do meu país, dos meus nacionais e azar do resto do mundo, né, que morram, né? E essa sensibilidade, às vezes a gente vê esses discursos aí se propagando, às vezes a gente tem visto várias atitudes e não chega a doer a alma, porque a gente ser humano em todas as áreas, em todo lugar do mundo. Por mais que a gente pense, às vezes não é possível a gente abarcar, e o papel das organizações, a gente fortalecer as organizações internacionais, é justamente nesse propósito, né? E tem visto ultimamente os estados querendo enfraquecer as organizações internacionais, trazendo
que elas são estados que elas são organizações inéditas, né? Que elas não conseguem alcançar seus objetivos, mas elas têm muitas dificuldades, não só em questão de pessoal, financeiro, estrutura, mas às vezes as próprias fronteiras impostas aí que você trabalhou pelo Estado, né? Então, mas aí eu vou deixar você falar que a pergunta foi para você, desculpa. A gente tem que começa a falar, né? Que empolga, pode ficar à vontade. Não, mas tá ótimo, eu fico satisfeita com a interação, né? Isso que é importante. A gente precisa desse diálogo, gente. É por isso que eu falo assim, eu fiz mais perguntas do que tudo, porque o que a gente precisa é fazer essas perguntas, repetir essas perguntas, contar essas histórias, né? Contar e recontar essas histórias. E essa situação toda atual nos faz pensar muito, e é uma oportunidade mesmo de a gente refletir. O que eu acho, assim, a pergunta da Ariel, né? Eu vou passar para o último slide que eu falei que eu ia mostrar, que é que veio da Anistia Internacional, até em forma de um manifesto sobre como o governo deve se posicionar nesse momento, né? Assim, agora já estamos aí ao longo dessa caminhada há umas semanas, né? Então isso já era uma coisa para ter sido pensada, com certeza, há muitas semanas atrás, mas eu acho interessante colocar aqui o que a Anistia Internacional listou, e nós poderíamos listar muito mais coisas, né? Então, esses tópicos eu acho que tem a ver com a pergunta aí da Ariel, como garantir, né, os direitos. Por exemplo, então, vamos ler esse rol de necessidades, né, que a Anistia Internacional colocou. Construir uma resposta sem discriminar ninguém, né? Nós vimos aí tantos casos de velhofobia, entre tantas outras fobias nas respostas ao Covid, né? Garantir atenção com setores marginalizados e de risco maior, o eventual policiamento de medidas de saúde pública que requerem restrições à liberdade de movimento, não recorram à repressão ou força excessiva, o acesso a medidas preventivas e à informação baseadas em evidência sejam ampliamente difundidas, inclusive pelos meios de comunicação oficiais, daí a importância total do conhecimento, da ciência, do apoio dos setores técnicos especializados, né, em ter os canais próprios para difundir informação, né? Eu falei a questão dos comuns e do conhecimento, da autogestão, o acesso ao conhecimento, à informação é essencial para que as pessoas possam entender e se sentirem empoderadas para serem atores, né? Em vez de serem sujeitos do direito, serem atores também, né? Garantam acesso aos direitos trabalhistas, à previdência e à assistência, garantam o acesso universal ao fornecimento de água, ao saneamento básico e à saúde, né? A gente pensa aí em mil coisas sobre esse momento, mas realmente tem pessoas que não têm nem água, muito menos sabão para lavar as mãos, né? E pratiquem cooperação e assistência internacional, assegurem um enfoque de gênero na formulação das respostas. Isso é uma questão também super importante, porque a clausura das pessoas nesse momento traz uma vulnerabilidade enorme às mulheres e às crianças, né, com relação à violência doméstica, e protejam o direito das pessoas à privacidade. Aí já entra um aspecto mais sobre aquilo que eu falei sobre a biopolítica, né, a vigilância, né, e o nosso direito à privacidade, à vida pessoal, que muitas vezes a gente vê essa preocupação enorme aí com relação aos aplicativos, né, as ferramentas da internet, entre tantas outras, que começam a se difundir, que podem ser soluções interessantes, mas a gente não pode esquecer, né, desse direito à privacidade. Eu acho que é isso, eu já falei mais do que eu devia. Então, não sei, Luciana, se você quiser assim, fazer algum comentário, abrir mais um tempinho para comentário. Eu não sei como que está o horário de vocês, mas, bom, assim, de pronto, queria já agradecer muito essa oportunidade. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para essa reflexão desse momento. E eu acho que isso tudo é um processo inacabado e contínuo, né, de reflexão que a gente vai ter que pensar muito ainda nos próximos meses, eu acredito, sobre esse mundo que a gente quer construir e qual é o papel que a gente tem, sendo cidadão, sendo estudante de direito, estudante de engenharia, que mundo a gente quer viver e que tipo de regulamentação do Estado a gente quer ver.
Ô, Raquel, o prazer é todo nosso. Eu acho que tem algumas perguntas aí no final. Eu acho que temos uma pessoa bem conhecida sobre aqui. Maurício. Talvez teremos o nascimento de uma nova ordem. É. Doença, muito bom escutar e pensar no que foi dito. Que bom, obrigada. Comentar os cumprimentos também, especiais. Isso, obrigada. Mais alguém, gente? Aproveita. Eu acho que esse é um tema que é muito bom você, nessa participação, a gente gostaria até de convidar você a estar mais presente. Né? A gente já fez uma aula uma vez sobre TPI, os alunos se apaixonaram. Né? Se numa próxima oportunidade você volta a falar com os nossos alunos. E quem sabe a gente continue aí esse diálogo posteriormente. Né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, o que vai surgir, as políticas, a forma de atuar, porque a gente está vivendo um cenário de guerra, né? No cenário de guerra a gente tem o melhor e o pior das pessoas, né? O melhor da política e o pior da política também. Então a gente está vivenciando isso, ações extremamente altruístas, humanitárias, mas por outro lado a gente vivencia também o contrário, egoístas, né? E que cerceiam direitos, marginalizam, pessoas ficam aí à margem das questões fundamentais. É interessante, quem não é da área, se você quiser falar um pouquinho, né, sobre o direito migratório, há uma discussão, né, teve até uma aluna nossa que fez uma monografia sobre essa questão da digno, né, indigno um migrante. Qual que é o seu direito como migrante, né? Um refugiado, por exemplo? Ele, às vezes, a gente não tem essa noção, que acha que é só passar para o outro lado e que vai poder utilizar todos os serviços. Só que, demora a questão da tramitação, a maioria não vem pelos meios oficiais, né? Tem mesmo no Brasil, por exemplo, no caso, esse fluxo migratório muito grande que a gente teve aí da América Latina, isso acaba sobrecarregando a infraestrutura até governamental para poder tramitar a documentação, ela se torna morosa, ineficiente. A gente sabe que a ilegalidade, né, das questões aí que estão sempre à frente, e aí essas pessoas elas ficam cerceadas, até muito aquém do que daquelas pessoas que estão à margem aí, que a gente visualiza às vezes né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem o setor da saúde, todo mundo sabe, muito deficitário, e vários outros acessos a direitos fundamentais. Mas as pessoas passam situações muito pior, né, Raquel? Você quer comentar só um pouquinho? Sim, com certeza. Tudo isso vem da ideia dessas fronteiras, né, das categorias. A gente sabe que quando você está dentro de uma categoria migrante, você pertence a uma categoria diferente em termos jurídicos da categoria cidadão, nacional, residente, proprietário. Infelizmente, o direito ainda funciona em grupos de categorias de pessoas. E por isso que, por exemplo, o direito internacional dos direitos humanos, o que ele faz é justamente criar um núcleo de direitos que ele independe de qualquer circunstância e que esse núcleo de direitos ele deve ser garantido para todas as pessoas, independente de situação, qualquer outra situação burocrática, né? E obviamente que a evolução do direito internacional dos direitos humanos é uma evolução lenta ainda, e só foi possível, inclusive, no momento em que houve o campo de concentração nazista, para se entender que, olha, a gente precisa resguardar esses direitos, porque o que acontece nos momentos de guerra, né, como você falou, assim, é um momento de conflito, a gente acha que a gente está numa condição muito garantida de cidadão, né, mas no exemplo do campo de concentração nazista, a primeira coisa que foi feita para poder tirar direitos dos judeus foi criar uma lei, né, para dizer que a partir desse momento os judeus não são nacionais alemãos mais, são considerados apátridas. Então, a partir do momento que você tirou a nacionalidade deles, você tirou todos os direitos que eles tinham como cidadãos, deixou de ser cidadão. Então, esse momento foi o que
permitiu juridicamente, né, porque o Estado ele usa tecnologias jurídicas também para matar, para exterminar. Foi o que permitiu o campo de concentração e a morte de milhões de pessoas, o extermínio de milhões de pessoas. E só depois desse momento histórico, né, com a Segunda Guerra, que se começou a evoluir a ideia do direito universal, dos direitos universais, né, que são direitos humanos, que independem de você ter uma nacionalidade, de você ser cidadão de um país X ou Y, de você ser migrante. Então, essa questão do direito migratório, por exemplo, a gente, infelizmente, ainda tem que recorrer ao direito internacional dos direitos humanos. Eu escuto muitas vezes as pessoas falando, por exemplo, sobre direitos humanos, que os direitos humanos protegem todo mundo. Na verdade, assim, eu vou falar um pouco da prática do meu trabalho, né? Por exemplo, quando a gente trabalha nas fronteiras, com as ONGs e tudo, a pior situação que você pode querer é estar amparado por direitos humanos, porque quer dizer que você não está amparado por nenhum outro grupo de normas. Geralmente, as normas protegem outros grupos, e protegem pouco os migrantes. Mas a gente já tem hoje, né, assim, várias normas, por exemplo, de migração, as leis de migração mais atuais, né, por exemplo, no Brasil também a gente já tem uma lei mais atual, finalmente, mas em vários países você já tem essa garantia na própria legislação migratória de que o migrante, independente da situação regular ou não naquele território, ele tem direito a ter acesso a serviços básicos como saúde, educação. Então, você imagina, por exemplo, na área onde eu estive no México, né, milhares de crianças que entraram irregularmente no território, a maioria delas não acompanhadas ou separadas dos familiares, e crianças de idades diferentes, mas digamos aí que eu vi de 8 a 16 anos, bom, até 18, claro, né, mas assim, a partir dos 8 anos de idade, e crianças que ficam ali naquele território esperando uma tramitação de um processo que elas iniciam, que elas têm direito de iniciar, mas que o processo às vezes é extremamente moroso, e elas ficam ali confinadas naquele território por meses, anos, às vezes, e nesse tempo, imagina se por causa da situação dela, como migrante, com um procedimento, imagina se esse período todo ela não pudesse ter acesso à educação, condenando populações inteiras a ficarem analfabetas, a morrerem de doenças, se você não dá acesso à saúde. Então, infelizmente, ainda é a realidade, que a maioria dos migrantes irregulares não tem acesso ao serviço, porque muitas vezes eles têm medo também, né, da deportação, no caso dos que não estão nas instituições públicas, e os que estão nas instituições públicas, muitas vezes estão confinados, realmente, em prédios que às vezes são abrigos, mas muitas vezes são detenções também, né, dependendo, aí tem uma gama enorme, dependendo do país, da situação, da fronteira, assim, a gente nem consegue cobrir esse tema como um todo, mas... assim, resumindo, a gente ainda precisa usar o recurso do direito internacional dos direitos humanos, que a maioria dos países são signatários e tem o dever de cumprir na hora de proteger essas populações, né? O Raquel, tem uma aqui que eu tenho um último questionamento, né? Todo mundo te parabenizando, é claro, pela palestra, excelente Obrigada, palestra. gente. Obrigada por participarem. É um prazer. Nós temos uma aluna perguntando sobre os reflexos da pandemia sobre a sociedade atual. Só demonstrou que a falta de educação no que tange às fake news e é indispensável para a sociedade, ou seja, que falta maior educação e propaganda para o mundo, preparo, né, ou para o mundo virtual aí. Com certeza. Porque uma das formas de fronteiras também é o mundo virtual, né? A gente hoje não vive só no mundo físico. Exatamente. Não, com certeza, esse é um tema fundamental, né? O acesso à informação e a informação de qualidade, né? Porque, na verdade, a gente tem acesso a tudo, mas acaba sendo uma questão até de preparo e conhecimento, você ter acesso às fontes realmente boas, né, de informação. Eu imagino, assim, vocês que são estudantes aí da Unifem, tudo, a gente tem treinado para ter até um pensamento crítico, de pensar nas fontes que a gente lê, de questionar as fontes, mas ainda falta esse treinamento,
essa regulamentação, realmente, para evitar o tipo de situação que a gente vive com frequência, né, de desinformação. Às vezes o acesso tão amplo à informação acaba gerando desinformação, né. Eu tenho uma sugestão de leitura, eu posso pôr ali no chat para vocês, de um artigo para quem lê em inglês, um artigo do Harari, não sei se vocês provavelmente conhecem o livro dele, né, o Homo Sapiens. Ele fez um artigo também falando um pouco disso, do papel da informação, né, da sociedade, da sociedade midiática como um todo. Mas tá aí um outro espaço, né? A gente tem espaços, falando das fronteiras, espaços altamente regulados e outros espaços minimamente regulados. Eu acredito que a internet, a sociedade, o mundo digital tem benefícios por ser menos regulado, às vezes, mas a gente ainda tem que achar aí a medida certa, né, para regular de uma forma que você não gera mais desinformação do que informação, e você não gera discurso de ódio, que ofende, que realmente criminaliza grupos, ou que cria ofensas a certos grupos. Então, isso ainda é um desafio que tem que ser muito pensado. Esse é um momento muito bom para pensar isso também, né? Entre tantas outras reflexões. E ele é muito utilizado pela própria política, né? A gente tem visto isso, ela como massa de manobra, discursos muito polarizados de todos os lados, né? Quer dizer, vamos ter um confronto, o outro é o inimigo. A gente está vivendo um momento muito de dualidade, dessa questão de discurso de ódio mesmo, como você falou. Então, se alguém quiser fazer mais alguma consideração, para não tomar mais o tempo, a gente queria, por mim, a gente estava o dia inteiro conversando aqui, né? É um prazer muito grande. Nós agradecemos imensamente a sua palestra, a sua contribuição, né? Seu carisma aí, essa sempre carinhosa com nossos alunos, com a gente, sua disponibilidade, né? E por compartilhar esse conhecimento aí dos seus estudos, né? Além de todos os conhecimentos que você já tem, e ainda está na vertente aí do que está acontecendo. É interessante para a gente fazer essa reflexão, né? A gente está sendo manobrado muito para essa questão da dualidade, para ficar ou do lado A ou B, para a esquerda ou direita, ou odiar o outro país. A gente tem que abrir esses horizontes de pensar realmente, né? Igual você falou, a questão da gente pensar que mundo que a gente quer, como que a gente se comporta, parar de ver todo mundo como inimigo. E sim, né, a gente está vendo aí, quanto mais as pessoas estão juntando forças para trabalhar juntos, o resultado é muito melhor. E essa foi o grande lema, né, do pós-guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, foi um surgimento em março aí das organizações internacionais, que os países perceberam que sozinhos eles não conseguiam alcançar determinados objetivos. Que é a importância desse organismo internacional. E hoje a gente está vivendo muito que a gente está algum problema, o culpado é tal país. O culpado a gente tem que estar no sistema de culpas, né? E não em busca de soluções conjuntas. Isso. Então, acredito assim, a gente tem que abrir os horizontes, é bom que eu fico muito feliz com a participação de outros alunos de cursos, como isso afeta a todos. Ah, não, eu não mexo com nada internacional, isso me afeta. Cada dia mais está muito ligado, né? É como aquela teoria aí do efeito borboleta, a gente está muito interligado. A questão da política que a gente quer também para o nosso país, porque até foi muito bom a sua explanação sobre os direitos fundamentais dos migrantes, né, da nova legislação, e mesmo porque isso aborda, as pessoas levantam muito hoje a questão da soberania. A soberania, eu faço as fronteiras, eu faço isso, faço aquilo, né, e acontece. Só que a questão é muito mais ampla. Como que a gente vai deixar tudo para trás, todo o ganho que a gente já teve, né, todo o ganho da evolução do direito? É mais um momento que a gente vê que novas esferas são essenciais, né? Por exemplo, hoje se discute a questão, até o direito aí de quinta dimensão, né? Dimensões, que pelo Norberto Bobbio fala, né, do acesso ao avanço tecnológico, à bioengenharia, biogenética. E aí, nesse momento, a gente percebe, né, quem não tem internet, quem não tem recursos, ela está totalmente à margem, né? A gente está vivenciando isso aí, outras fronteiras, né? A gente vê isso muito claro, algumas escolas totalmente paradas, escolas públicas,
a falta desses direitos que são fundamentais, são solidários. E isso, né, a gente tem que ficar muito sensível, porque tinha que estar todo mundo preparado. Não tinha estrutura, não tinha agora como é que vai implementar. Não, tem crianças paradas 2 meses, né, já mais de 1 mês sem estudar, e a gente não sabe durante quanto tempo. Então, os esforços têm que ser para implementar os direitos, e não para julgar contra e guerrear e trabalhar, criar novas fronteiras, né? Eu gosto até de ter mais pontos, menos fronteiras. Vamos criar mais pontos. E agradeço essa ponte que você construiu com a gente hoje. Né? Obrigada, eu que agradeço. E pode estar à vontade aí, se você quiser falar alguma coisa, mandar um recado. Não, só eu queria agradecer mesmo a participação de todo mundo. Espero que também todos estejam bem, né? As famílias também, as pessoas queridas todas. E bom, que a gente possa levar um pouquinho para casa dessa reflexão. Para casa não, né? Tá todo mundo em casa já, mas pensar um pouquinho nessas reflexões, como de que forma a gente pode repensar todas essas fronteiras que existem